Então, vamos para a pregação. Então, boa noite, família. Espero que vocês estejam super bem, sejam super animados com Deus. E sabe, é incrível como Deus faz as coisas. Sempre, parece que sempre, antes de uma data grandiosa, antes de algo grandioso acontecer, muitas dificuldades nossa, testes vão acontecer ao sangue. É sempre assim. Eu lembro quando eu estava vindo do Brasil para a África do Sul, eu fui assente na Unicamp. E era na faculdade, fazia física aplicada e ciência da computação. Eu fiquei super animado com isso. Mas ainda estava vindo para a África do Sul para se ensinar. Eu lembro quando eu estava saindo da África do Sul para vir para cá, estava tendo um problema com o SAS serial. Eu fiquei pensando, nossa, será que vai acontecer com isso? Não apenas isso, vários discípulos estavam mal espiritualmente. Eu fiquei muito preocupado. E agora, antes do culto inaugural, também não é diferente. Satanás vai atacar e vai tentar nos encorajar de maneiras totalmente diferentes. E uma delas é fazendo com que nós duvidemos de quem Deus é, da natureza dele. Certo? E realmente, para ser aberto com vocês, ontem foi um dos dias que eu mais lutei com Deus. Não apenas em oração, mas em meus pensamentos, emoções, o dia inteiro foi uma luta. Realmente para comprar a verdade de Deus, de quem Ele é, a visão realmente santa de Deus. Sabe, realmente lutei para estar animado e grato a Deus. E infelizmente, como vocês sabem, estão orando, eu sou muito grato pelas orações. Meu avô está com câncer, então ele já está 20 dias internado já no hospital. Ele foi internado já e está ficando terrível, agora está com uma máquina lá, enfiada, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que alguns órgãos eles estão falhando, então está ficando pior e pior. E sabe, ontem eu recebi ainda notícias sobre a situação dele. E o mais engraçado é que quando eu recebi essas notícias sobre como estava a situação do meu avô, que ele estava passando, foi durante as boas notícias. Então, na campanha toda noite, antes de a gente sair do campus, a gente compartilhou boas notícias. E aí, enquanto a Cristo Bruna estava compartilhando, eu vi umas fotos que meu pai mandou e um negócio urgente. E aí eu fui lá, cliquei para ver o que era, e eu comecei a ver as fotos da situação do meu avô. E assim, como que estava acontecendo. E eu lembro de ficar muito confuso, ainda mais com Deus. Naquele momento eu já fiquei irado. Fiquei irado com Deus, com o que Deus me fez, fiquei irado com a situação que eu votava, fiquei irado com meu pai, do jeito que ele estava lidando a situação, fiquei irado com tudo que estava acontecendo ao meu redor. E aí, naquele momento, eu falei para o Música, durante a terminar, eu falei, Música, eu preciso sair um pouco. E eu levantei e fui orar, para dar minhas boas notícias. Mas tem algo que eu aprendi com esses pontos antes como discípulo, é que eu primeiro tenho que falar com Deus, e depois eu posso falar com os meus irmãos. Mas primeiro eu tenho que falar com meu pai. Sabe? E me ajuda muito a não falar de uma maneira onde vai prejudicar outra pessoa, então falar mal de alguém, ou então falar com um coração terrível sobre alguém. Então realmente me ajuda a entregar tudo para Deus primeiro. E aí depois eu vou e falo com meus irmãos, eu peço ajuda e oração e tudo mais. Então eu fui, orei, derramei lágrimas a Deus, realmente falei tudo no meu coração, em alguns minutos, e eu falei, Deus, eu tenho que estar resolvido agora. Preciso resolver agora, porque não tem como perder tempo aqui. Não posso, a gente tem essa frase em inglês que fala, we cannot afford. Significa, eu não tenho dinheiro suficiente para poder gastar com isso. Então eu não posso gastar tempo lutando no meu pecado, tentando lidar com isso quando eu tenho que me arrepender, e lidar com isso para poder guiar o povo de Deus. E eu falei para Deus, Deus, eu preciso lidar com isso agora. E foi incrível, eu pude orar para ele, eu pude falar, dei minhas boas notícias, claro, era o coração ainda pesado, mas cheguei em casa ainda mais, e Deus realmente me ajudou a ver, estar mais perto dele. Sabe? E falando com meu pai, ele começou a compartilhar o que ele fez pensar. Ele falou sobre como foi a criação dele, e o quanto ele estava tentando converter um povo. Então meu avô, depois do meu pai falar de Jesus para ele, a resposta do meu avô foi bem simples. Eu sempre fiz isso. A sua avó trouxe o espiritismo para nossa casa. E agora eu carrego o espiritismo comigo. Eu vou morrer espírita. Isso foi depois do meu pai que falou para ele Jesus e tudo mais, mesmo de uma forma religiosa, mas ainda assim tentando apresentar Jesus como fonte. E quando ele me falou isso, aquilo por um momento me fez perder fé pela vida do meu avô. Me fez pensar, será que realmente tem alguma esperança para ele?
comecei a orar e tentar acreditar nessa verdade. Eu falei, meu pai, passa o nome do meu filho. Eu mesmo vou falar com ele, cuidar ele vai estudar a Bíblia, aí vai estudar a Bíblia junto e ele vai se acontecer. E eu estava com fé que isso vai acontecer, ainda tenho fé. E se não acontecer, amém. Tem que estar rendido que pelo menos eu dei o meu melhor. Mas a pior coisa que pode acontecer é um dia que eu vou perder a vida e eu poder ficar sentado me perguntando, será que eu tenho o melhor? Será que eu tenho o meu máximo para que ele pudesse estar perto de Deus? Será que eu tentei de tudo? Será que eu realmente coloquei meu coração para fora para ele? Me expor ao máximo para que ele pudesse conhecer a verdade? E é isso que eu não quero carregar pelo resto da minha vida. Então eu pedi para o meu pai, ele ainda não mandou, infelizmente. Mas eu pedi de novo, vou continuar pedindo até que ele me mande. Mas sabe, falando com meu pai, eu comecei a perceber que eu tenho que ser mais grato pelo pai que me deu. Obviamente, ele tem muitos pecados. Ele não é perfeito, longe disso. Ele já falhou comigo inúmeras vezes. Mas ainda assim, Deus me deu um pai, apesar de todas as falhas. Sabe, infelizmente, essa não é a realidade de muitas outras pessoas. Muitos de nós mesmos não crescemos com os pais presentes. Não crescemos com o pai realmente lá dentro de casa, querendo ajudar os outros. Realmente, crescemos acreditando que não tem alguém para nos defender e cuidar de nós quando necessário. E essa é a realidade que até mesmo tendo um pai dentro de casa, eu comecei a acreditar muito. Sabe? E eu comecei, infelizmente, a ter essa visão que eu tinha do meu pai, eu comecei a olhar dessa forma que eu penso. Pensando que se meu pai, que eu posso ver assim, com certeza Deus também fez tanto assim. Pensando que Deus não estaria lá para me proteger. Não estaria lá comigo para poder estar me levantando, ensinando o que é ser um homem. E eu sou grato a Deus, claro, pelo pai que ele deu, mas ainda assim, claro, eu também tive vezes ruins. E por mais incrível que pareça, essa foi a realidade do meu pai também. O meu avô não esteve presente durante a vida do meu pai, na verdade, durante a vida inteira. Ele saiu de casa, foi só meu pai e minha avó. E eles foram criados juntos, cresceram e tudo mais, mas meu avô nunca esteve presente. E meu pai estava compartilhando sobre ele, sempre compartilhou desde que era pequeno. Como ele nunca tinha contado nada, nunca tinha ajudado ele em nada, realmente nunca estava por muitas brigas entre eles, sabe? De como tudo aconteceu. E ele falando até mesmo como meu avô nunca abraçou meu pai, até mesmo ter a idade de 11, 12 anos. Você imagina isso? Então, depois de tudo que aconteceu, ainda assim, meu avô ainda estava muito em relação ao relacionamento. Meu avô, ele sempre foi militar a vida inteira. Minha avó também era militar, ela era policial. Então, meu avô, o tipo de amor que ele conhecia era dar ordens e fazer com que você fosse realmente obediente. Eu fiquei pensando, meu pai me falou uma frase que eu acredito que muitos de nós podemos acreditar sobre Deus. Meu pai falou, eu nunca tive pai. E quando ele falou isso, me cortou muito o coração. Eu ouvi aquilo e eu fiquei pensando, é isso que meu pai acredita, que ele nunca teve um pai. Apesar de tudo que aconteceu, ainda assim, olhando para o pai dele realmente no leito, pensava, nunca tive um pai. Eu não tive essa oportunidade. E eu fiquei pensando que sim, se eu sempre olhar lá de fora e imaginar a vida dele, realmente a gente pode chegar da mesma coisa. Realmente ele nunca teve um pai. Para nós mesmos, nossa, realmente nunca tive um pai. Talvez não presente fisicamente, talvez não presente emocionalmente, ou financeiramente, de alguma forma. Mas eu nunca tive. Mas o que é incrível é que essa não é a realidade da Bíblia. Entende? Então a verdade da Bíblia é completamente diferente. Por isso o título da pregação de hoje é Eu sempre tive um pai. Eu sempre tive um pai. Isso me ajuda, porque apesar do mundo inteiro falar, apesar de como seu pai aqui na terra te tratou, a realidade da Bíblia que ele quer te mostrar é que você tem um pai. Esse pai é Deus, está nos céus, ele nunca vai te falhar ou te abandonar em nenhum momento. Isso me ajudou tanto a entender a realidade de Deus. Eu fiquei pensando, meus pais eles trabalharam muito tempo, então eu via eles de manhãzinha e depois eles voltavam super tarde, com todo o trabalho deles. Então minha avó criou a gente até os 11 anos de idade, depois foi minha irmã e algumas babás que criaram a gente. Então eu nunca estava, quando criança, passava muito tempo com eles. Ou então eles tinham que ir para a igreja, passava todo o tempo na igreja, nunca era realmente muito próximo. Mas ainda assim, olhar para o passado e pensar que na realidade Deus ainda estava lá em todas as situações. Eu sempre tem algo no meu coração que
ficando e, nossa, aproveitando muito. E realmente, sempre quando eu penso nessas memórias, eu penso na presença de Deus. Pensa que eu sempre tive um pai. Meu pai sempre foi presente, que nunca me abandonou, nunca falhou e nunca vai falhar na minha vida. Isso me ajuda muito a entender a realidade de Deus. Entende? E realmente. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos lá, Yuri. Vamos lá. Romanos capítulo 8. A gente vai ler no versículo 38. 8, versículo 38 ao 39. Olha o que a Bíblia fala. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu amo a Escritura porque a gente não entendeu o amor de Deus por mim e por você. Paulo fala aqui que nada poderia separar eu e você do amor de Deus. Então, uma das partes mais incríveis sobre o amor de Deus é que ele não tem condições. Diferentemente de você, que o nosso amor e lealdade vem com listas de condições e termos para o nosso amor. Realmente, Deus não tem nenhuma condição para nos amar. Ele não colocou uma condição, não. Porque se o Musa tiver um tipo de salário, um tipo de trabalho, e essa aparência, eu vou amar. Ele falou, não, se essa Mara tiver esse talento, e fizer isso, eu vou amar ela. Ele falou, vamos amar essa Mara, porque essa Mara é assim, o Musa, porque o Musa, e é por isso. Porque eu criei eles e eu decidi amar eles. E ainda assim ele segue com o amor leal dele. E isso é incrível, porque me ajuda a pensar, ele começa a pensar coisas que são ainda através e muito maiores do que nosso compreendimento, compreensão, nossa compreensão de nosso poder. O passado, o presente, o futuro, nada em toda a criação do mundo pode separar do amor de Deus. Mas agora eu entendo que o amor de Deus não falha. Agora eu entendo que o problema não é o amor de Jesus. Então onde o problema está? Se o problema dessa relação não está no Pai, o problema certamente deve estar no Filho. Então o primeiro ponto da nossa pregação hoje é: eu sempre tive um pai, mas nem sempre fui filho. Eu sempre tive um pai, mas nem sempre fui filho. Essa é a realidade. Por mais que o mundo tenha uma frase bem famosa: somos todos filhos de Deus. No Brasil já tem até mesmo um filme que fala filhos de Deus. Ainda assim, a verdade é que nem todos somos filhos de Deus. Somos todas criaturas feitas por Deus. Mas não todos nós somos realmente filhos de Deus. Mas ainda assim, olhando isso, sabe como sabemos disso? Porque por mais difícil que seja, o filho vai parecer com o seu pai. Então eu não preciso provar que a Maria é parecida com a Cláudia Oliveira, minha mãe. Do jeito que eu falo, trem e o ai, você vai olhar e falar: olhar pra mim, do jeito que eu falo, eu falo: eu não tenho sotaque mineiro, mas fala umas coisas muito estranhas. Então certamente tá ali naquele lado. Também não preciso provar que meu pai é o Elcio Luiz Loureiro de Oliveira. Apesar do nome, você tá sempre. Ainda assim, do jeito que eu me pareço, eu lembro de pessoas literalmente pararem na rua e falarem: nossa, como você é a cara do Elcio. E falam como parecido a gente era, eu e meu pai. Então realmente, eu parecia muito meu pai. Então eu não precisava provar nada pra ele. Pessoas olhariam de fora e veriam: ele parece com seus pais. Isso me ajudou a pensar da mesma forma com Deus. Quando olhamos as nossas características que Deus tem. Será que você e eu, como discípulos, podemos falar que sim, esse é meu pai? A pergunta para mim e para você, discípulo, hoje, que você precisa fazer é: será que as pessoas vão parar e me falar essa mesma coisa? Nossa, como você é a cara do seu pai. Mas não do seu pai aqui na terra, mas de Deus. Pelo jeito que você anda, pelo jeito que você fala, as coisas que você faz. Será que alguém pode reconhecer o seu pai pela maneira que você se comporta? Olhar o seu comportamento e pensar: não, o pai dessa pessoa, o pai da terra. Muitas vezes seguir Cristo e imitar a vida dele se torna difícil, porque temos uma visão distorcida de quem ele é. Porque tem características que na realidade você não tem. Vamos para Tiago capítulo 1. Por que eu estou falando isso aqui? Realmente. Por que eu não imitaria Cristo? Porque tem características lá que eu vejo e falo: não, não vale a pena. Então definitivamente tem algo, na minha visão,
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Uau. E é incrível, ele faz a comparação de luz e da sombra. E ele fala que a luz, ela não muda, mas a sombra, ela sempre está mudando, porque ela é inconsistente. Não importa que aconteça, se eu mover para esse lado, vai ter uma sombra diferente em seguida. Se eu for para esse lado, a sombra vai mudar também. O tamanho, o formato e tudo mais. Ele fala que Deus é como a luz que não muda. Ele fala que toda dádiva, tudo que vem que é perfeito, vem do alto, do Pai da luz. E sabe o que é incrível? Eu estava falando com o Musa, estava explicando para ele, eu comecei a pensar, nossa, eu realmente acredito que Deus, pela graça de Deus, né? Ele me deu vários talentos, fazer várias coisas diferentes. Mas eu fiquei pensando, quando que eu desenvolvi todos esses talentos? E eu comecei a pensar, todos eles foram no reino. Eu fiquei pensar, realmente, música, os instrumentos. Eu tocava antes, mas eu não tocava tão bem. No reino, eu conheci pessoas que tocavam ainda melhor e pude aprender muito com elas. Inglês, eu aprendi inglês no reino, não faço ideia. Fala, Yuri, quando você começou a falar inglês? Não faço ideia, não consigo apontar. Mas foi no reino. Foi quando eu entrei no reino, não falava. Do nada, comecei a falar no reino, porque as pessoas falavam, tinha até English Service. Até mesmo programação. Eu era mecatrônico, então apenas robótica, eletrônica e mecânica. De nada eu comecei a falar com o pessoal na renda, eles me ensinaram programação também. Então a falar, a dirigir, a pregar, criar pregações. Tudo isso foi dentro do reino. E é incrível que ele fala, toda dádiva e tudo que é perfeito vem dos céus. Eu pensei, nossa, realmente, todos os talentos, as coisas que eu tenho, elas que são incríveis, na verdade, vêm de Deus e vêm do alto. Então o que elas têm que ter a semelhança de quem? De Deus. Deus é um Deus que tem realmente um Deus super criativo. Sempre eu falo nas minhas orações que é algo que me cativa muito, olhar para as árvores, olhar para as coisas, pensando na criatividade de Deus ser. Eu fiquei pensando, cara, se fosse pedir para o Yuri, Yuri, cria 4 tipos de árvores diferentes, eu não conseguiria. Nossa, tantas espécies que existem, tantas coisas diferentes que existem na humanidade, na Terra, mostra a criatividade de Deus. Eu fiquei pensando, nossa, a minha criatividade é uma semelhança da criatividade de Deus. Todos esses dádivas, esses talentos, na verdade, todos eles mostram a semelhança que eu tenho com o meu Pai. Isso me animou muitas vezes. Vamos lá, Yuri. E o que acontece hoje, na verdade? Por conta da visão que as pessoas têm de Deus. Tem uma visão tão distorcida, a visão do mundo, mas tão distorcida de quem Deus é, que o mundo fez pecado se tornar algo normal. Infelizmente, quando o mundo olha para o pecado, olha para a natureza de Deus, ele fala, isso não é realmente um problema. Então, em prol do Deus que aceita tudo e a todos, eles criaram a igreja LGBT. Em prol do Deus que é apenas amor e graça, eles criaram aceite Jesus no seu coração. Em prol de ninguém mais vai para o inferno, eles criaram o batismo infantil. Em prol da visão de que Deus é um sargento e um mestre, apenas nós criamos a meritocracia. E isso é muito comum entre os discípulos. Então, o que é meritocracia? É basicamente alguém que pode fazer algo por merecer e ela vai receber algo porque ela fez por merecer. Isso entre os discípulos é algo muito comum. Porque nós entendemos a verdade, entendemos a Bíblia, então, alguém vai fazer isso, fazer aquilo, vou fazer isso e aquilo outro, então definitivamente eu vou receber o que Deus tem para mim. Quando isso não é a realidade de Deus. Então eu vou trabalhar duro e ser perfeito, aí sim Deus vai me aceitar como filho. Eu não sei vocês, mas eu já pensei assim. É algo que eu preciso lutar contra todos os dias. Perdi a conta de quantas vezes eu me senti que se eu não fosse perfeito, ou se eu errasse em algum momento, seria o fim do mundo. Eu senti uma necessidade gigantesca de ser perfeito. E por conta disso, eu comecei a lutar com muita ansiedade. Porque tinha o medo do que aconteceria se eu errasse em algum momento. Isso tudo vem de uma visão errada de quem Deus é. Será que Deus ainda vai me amar? Será que Deus ainda vai precisar de mim? Ele realmente colocava condições para o amor de Deus. Mesmo Deus falando inúmeras vezes através da Bíblia inteira que o amor de Deus é incondicional. Eu mesmo, como ser humano, entendendo o amor e a grandeza do amor de Deus, eu colocava condições para o amor dele. Por quê? Por que vocês acham que isso acontece? Porque o meu amor tem condições. Será que o meu amor tem condições? Então eu não consigo imaginar um ser que tem um amor sem condição nenhuma. Já que eu mesmo, esse é o meu pecado, e eu sou tão orgulhoso ao ponto de olhar para Deus e pensar, Deus não pode ser melhor do que eu. Então certamente o amor dele também deve ter condições. Porque eu sei que se alguém fizer isso comigo, eu não vou amar mais ela. Porque se a pessoa falar dessa maneira comigo, eu não vou ter mais compaixão através da vida dela. Eu não vou querer compartilhar minha fé com essa pessoa. Então eu crio condições para o meu amor. E já que eu tenho condições e termos para o meu amor,
pensava, nossa, será que Deus vai me aceitar como filho? Será que ele vai precisar de mim? Eu pensava realmente do reino, que eu me tornei um discípulo, porque Deus, de alguma forma, ele precisava de mim. Isso não é verdade. Deus não me escolheu porque ele precisava de mim. Ele não escolheu você também porque ele precisava de você. Essa é uma realidade que a gente precisa aceitar e que eu preciso aceitar todos os dias. Eu não estou aqui porque ele precisa de mim. Estou aqui porque ele me escolheu e me ama. Eu tomei a decisão de seguir ele. Mas se eu tomar a decisão de parar de seguir a Deus, não quer ser humilde, de viver em pecado, ele vai me tirar e vai escolher alguém que vai fazer o caminho melhor. Essa é a realidade da Bíblia. Não é por conta dos seus talentos, o quão bom você é, o quanto você trabalha, o quanto você faz. Deus te escolheu por conta de você. Não porque ele precisa de algo. Eu amo Atos 16, porque... Vamos lá. Vamos em Atos, só para não parafrasear. Atos 17. Falei 16. Mas Atos 17. Olha isso no versículo 24. A gente sempre lê o versículo 26 nos estudos bíblicos, certo? Para explicar como de um só homem fez Deus, toda a humanidade. Né? Mas se você ler um pouco antes, na verdade é incrível o que ele fala. Atos 17, versículo 24 fala isso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo é o portador da vida e fôlego das cidades. Então Deus me escolheu para estar no reino dele porque ele precisava de mim. Não é isso. Eu estou no reino dele porque eu preciso dele. Porque eu preciso de Deus. Não o contrário. E eu pensava nisso. Sabe? E ainda assim, quando isso são apenas mentiras de Satanás. Deus sim, ele é o nosso general, nosso mestre. Mas ao mesmo tempo ele é o nosso pai. Eu lembro de uma frase de pais no Brasil que falava: dos meus filhos sou eu pouco. O que significa? Significa que, ok, você pode fazer o que você quiser. Mas você tem que tomar o poder do Neles, ok, assim, meus pais me disciplinaram. Eu sou grato por isso. Na época eu sentia muito bem, eu ficava 3 calças. 4 calças. Pra tentar dar um jeito. Mas eu sou grato por isso. Mas realmente, até mesmo com os irmãos. Eu lembro que o meu irmão gêmeo, nossa, que ficava. Saía na mão, jogava coisa nele. Depois ele tava junto, eu não conseguia. Até uns 11, 12 anos, eu não conseguia dormir numa cama diferente do que meu irmão gêmeo. A gente era muito grudado. Mas ainda assim, se alguém tentasse ou pensasse em usar o dedo do meu irmão gêmeo, eu estaria correndo do outro lado da escola para proteger ele. Por quê? Porque eu amava ele. Mas ainda assim eu vou disciplinar ele, se eu ver ele fazendo alguma coisa errada. E essa é a verdade. Eu fico pensando em Deus, ele vai nos disciplinar. Mas se alguém tentar mexer com o filho dele, vai ser Deus. Você olha, por exemplo, para a nação de Israel. Muitas pessoas questionam a bondade de Deus com a nação de Israel, certo? Porque falam, nossa, por que Deus, eu ouvi essa pergunta esses dias, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque o Faraó podia ter falado não, mas podia mudar o coração dele e feito algo bom e deixar eles ir de bom grado. Mas acredito que Deus endureceu o coração de Faraó por conta do que o Faraó fez, que trouxe o povo dele cativo. Ainda assim foi escolha dele. E Deus, olhando de cima, assim, eu quero disciplinar meu povo. Mas você não precisa fazer isso. Eu vou disciplinar eles. Agora, você vai pagar porque você tocou nos meus filhos. E fez para não pagar. E fez o povo do Egito pagar. Da mesma forma comigo e com você. Ele quer nos disciplinar, nos ajudar a mudar nosso coração, ver coisa no nosso coração. Mas ainda assim, ele vai nos proteger. Sabe? E isso me ajuda muito. Mas muitas vezes, vamos a conhecer isso como algo tão ruim. Vamos para a segunda crônica. A gente consegue ver correção como algo tão ruim que a nossa visão de Deus fica desculpada. Vamos ver o Realmente, há uma escritura em Hebreus, capítulo 12, que fala sobre sermos filhos de Deus, certo? Mas ela deixa bem explícito, na verdade, algo interessante. Se um dia você chegar para alguém e falar, nossa, como você se sente quando alguém aponta os pecados no seu coração? Vou falar que tem algo errado, que você precisa mudar, ela disciplina você. Nossa, a pessoa fala, nossa, eu sinto ótimo, que a oportunidade de melhorar isso é uma mentira. A Bíblia mesmo fala que nenhuma correção é motivo de alegria no começo. Então, se a pessoa está alegre, fala que está alegre, ou ela não aceitou a correção, ou passou pela cabeça dela. Não é motivo de alegria. Depois sim, a Bíblia fala que depois sim, quando a gente pode olhar e produz os frutos, aí sim pode ser motivo de alegria. Mas no momento ninguém fica extremamente alegre. Uau, que incrível. Está cortando meu coração, mostrando meu pecado. Adorei. Não. Ninguém seja dessa maneira.
Mas olha isso aqui, 2 Crônicas 26, vamos ler o versículo 3. Olha isso, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava de Golias. Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como seu pai estava fazendo. Então, olha aqui. Então, o porquê que Uzias estava fazendo a obra de Deus e realmente obedecendo o que Deus tinha mandado ele fazer? Porque ele teve um exemplo. O pai dele era um exemplo de quem alguém estava seguindo o mandamento de Deus, fazendo tudo que Deus pediu. Agora, se eu não sou um exemplo para as pessoas que eu estou estudando a Bíblia, ou que eu estou ajudando, que eu estou mentorando, as pessoas próximas de mim, como eu posso esperar que elas sigam realmente a palavra de Deus? Vamos continuar lendo para ver o que acontece. Fala, versículo 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Em inglês fala que obteve sucesso. E isso é incrível, porque eu fiquei pensando, ó, enquanto ele buscava Deus, Deus o fez prosperar. Deu sucesso a ele. Mas não apenas isso. Fala que Zacarias instruiu ele no temor de Deus. Certo? Eu fiquei pensando, nossa, incrível, instruiu ele no temor de Deus, mostrando que realmente se ele sair daí ou fazer algo errado, eu sei, Deus talvez vai realmente lidar com ele, tirar ele do reinado, ou assim do tipo. Mas se você for ver, a tradução, muitos dos manuscritos, na verdade, vem com uma tradução diferente ao invés de temor de Deus. Vem com uma visão de Deus. E isso é interessante. Por quê? Porque se eu não tenho a visão correta de Deus, como que eu vou ter a visão? Se eu tenho a visão do Deus que é graça, amor, misericórdia, e que não tem punição, não tem nada que pode acontecer comigo, eu vou ter algum temor por ele? Vou ter algum respeito por ele? A razão pela qual eu respeitava muito meus pais, e ainda respeito, graças a Deus, é porque eu entendia que se eu fizesse algo de errado, eles iriam me disciplinar. Mas porque eu tinha a visão correta deles. Agora, se alguém não tem a visão correta de Deus, se alguém não tem a visão realmente da de Deus, eles não vão poder temer a Deus. Eles não vão conseguir seguir a palavra de Deus. Amém. Vamos lá. E realmente, eu fiquei vendo, porque ele instruiu ele, Uzias, a ter a visão correta de Deus. Imagina isso. No reinado, vou levantar alguém rei. E tem uma coisa que eu instruí essa pessoa. No quê? De ter a visão correta de Deus. O resto é claro. E isso que Zacarias pôde fazer com Uzias, e Uzias pôde buscar o Senhor pelo resto da vida dele. E isso fez com que ele tivesse sucesso em tudo que ele fez. E realmente, o seu estilo de vida vai mostrar quem você tem tido como pai. E qual a visão de Deus você tem. Vamos para João capítulo 8. Vamos, Senhor. Eu acredito nisso. Eu acredito que o meu estilo de vida, meus pensamentos, o que eu faço, o que eu falo, as decisões que eu tomo, o quão rápido eu tomo as decisões, mostram não apenas minha visão de Deus, mas até mesmo quem é meu pai. Eu amo essa escritura porque ela está presente em um dos nossos estudos que a gente tem estudo de caráter, que o nome do estudo é Quem é seu pai. Olha isso, João capítulo 8, a gente vai ler no versículo 44. Olha o que a Bíblia fala. Vamos ler o versículo 43. Uau. 42. Fala, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. E agora isso aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que vocês capazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Olha isso. Eu amo a escritura porque me ajuda a ter a visão correta de Deus. Ele fala, a razão pela qual vocês não me amam, e a Bíblia fala que amar a Deus, obedecer os mandamentos, então a razão pela qual vocês não me obedecem, é porque vocês não nem mesmo conseguem entender o que eu falo. Vocês não conhecem o Pai. Vocês não sabem de onde eu venho. Ele fala, se vocês realmente amassem, se Deus realmente fosse o Pai de vocês, vocês não amariam. Vocês obedeceriam. Mas já que Deus não é o Pai de vocês, vocês não conseguem obedecer. Aliás, vocês não conseguem nem mesmo entender. Porque vocês falam a língua do seu Pai. E quando eu li a escritura pela primeira vez, me deu uma. Porque eu fiquei pensando, uau,
Deus está olhando para um povo, para um bando de judeus, que na verdade ele falou com eles no versículo 31 e 32, a gente usa esse estudo de palavra, certo? Que fala, vocês querem falar para os judeus que é cumprido nele, permanecendo firmes, se permanecendo discípulos, você não verdade, verdade se completará. E agora ele está falando da mesma verdade. Ele fala, a razão pela qual vocês não entendem a verdade. Que eram fariseus, mestres da lei. Então o que acontecia? Eles estavam seguindo a lei. Eles estavam permanecendo firmes, de certa forma. Mas ainda assim eles não conseguiriam entender a verdade. Por quê? Porque a verdade não era clara. Eles não entendiam a linguagem de Deus. Porque eles estavam falando a linguagem de Deus. Deus não era mais o pai deles, mas agora Satanás era o pai deles. Mas não apenas isso. Ele dá uma característica interessante aqui sobre o que é qual que é a ação de um filho. Ele fala que você também vai querer fazer a vontade do seu pai. Satisfazer a vontade do seu pai. E isso me instigou bastante. Para poder ver as duas diferenças. Porque eu comecei a tentar entender. Então, qual que é a vontade de Deus? Para que Jesus veio? Alice, Lucas capítulo 19. Vamos ver para que Jesus veio à Terra. Lucas capítulo 19, versículo 10. Eu posso ler para vocês. Olha o que a Bíblia fala. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É essa a razão pela qual Jesus veio. Então é essa a vontade. Ele fala em João 17 também que a vontade dele é a união do povo dele. Então o que isso mostra? Que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, qual que é o meu desejo? Qual que é o seu desejo? Eu queria que vocês se perguntem, será que esse é o meu desejo também? Será que eu quero realmente ser completo o desejo do meu Pai, que é Deus? Se não, vamos olhar no outro lado da moeda. Qual que é o desejo de Satanás? Vamos em João, capítulo 10, versículo 10. Então, em João capítulo 10, versículo 10, mostra qual que é o desejo de Satanás. Qual que é a vontade dele. João 10, versículo 10 fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o que isso mostra? Mostra que Satanás veio com um objetivo: de roubar, matar e destruir. Agora eu quero que você olhe para essa vida antes e pense nos seus objetivos. Não aquele que você pensava que era. Não aquele que você falou para as pessoas que era. Eu lembro quando eu comecei a fazer mecatrônica. Falava, eu quero fazer inovações robóticas para ajudar pessoas com problemas e acabei criando coisas sobre eu nunca ajudei nada, reciclado, nada disso que eu falava. Era isso que eu acreditava, eu estava acreditando. Eu tinha um outro objetivo. Realmente, pare e pense. Porque, querendo ou não, a gente olha para o nosso passado e olha para a nossa vida. Eu queria que vocês pensem, quantas pessoas você já não machucou? Quantas pessoas eu já não machuquei? Eu estava parando e pensando nisso. Assim, cara, na minha vida inteira, na verdade, eu não sei qual que era o meu objetivo. Não como o mundo vê hoje, realmente, literalmente roubar alguma coisa, matar alguém. Mas realmente, de uma certa forma, os meus atos mostravam meus objetivos. E entrava em relacionamentos sem nenhuma vontade de ser leal. Até mesmo com minha própria família. Mentia para eles. Não queria ser leal a eles. O orgulho também. Então, assim, realmente, esse era o meu desejo. Fazer a vontade. Realmente, quando olhava para a minha vida, realmente falava, isso parece exatamente. Eles não estavam falando grosso. Mas Satanás. Mas quantas pessoas querem falar isso? Eles estão vivendo em pecado, querem admitir que, sim, realmente, eu não pareço mais com meu pai. Essa não é a minha aparência, essa não é a minha característica mais. Mas agora eu estou vivendo realmente fazendo a vontade dele. Vamos lá ainda. Vamos para Levítico capítulo 19. Vamos lá ainda. Porque no final, não acredito que Deus queira que nós fiquemos nesse estado. Certo? Eu acredito que possamos mudar. Vamos para Levíticos. A gente vai ler no capítulo 19. Levítico é um livro muito interessante. Fala de várias leis que estão aí na Bíblia. Mostra a verdade como está no Novo Testamento. Mas olha isso, Levítico capítulo 19, versículo. Vamos lá, versículo 1 e 2. A Bíblia fala: disse ainda ao Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda
Ele não está pedindo para que nós não peque mais, não seja mais impuro, pare de mentir, seja humilde, faça isso e aquilo outro, só porque Ele quer que você seja dessa maneira. Não, Ele quer que você seja parecido. Eu imagino, realmente, acho que, eu fico pensando, a maior alegria, eu lembro do conselho do meu pai, a maior alegria dele é quando eu falava que ele é o meu herói, que era ser como ele. Essa era a maior alegria do meu pai. Porque que todo pai, na verdade, ele sonha, nossa, eu quero muito para inspirar meu filho quer ser como eu sou. Eu acredito que a mãe também é dessa forma. Imagina a filha chegando lá, toda princesinha, eu quero ser que nem você. É requintado, né? Mas essa é a verdade, certo? O pai quer que o filho pareça com ele. Da mesma forma, Deus não quer ter um filho que é totalmente diferente dele. Na verdade, a Bíblia fala sobre esse tipo de filho. A gente vai ver isso agora. Vamos em Hebreus capítulo 12. O que é um filho? O que eles chamam um filho que não parece com ele? E qual é a tática que Deus usa para que nós possamos começar a parecer com ele? Possamos mudar nosso caráter, nosso coração, para ficarmos literalmente parecidos com nosso Deus e nosso Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Versículo 7. Versículo 7. Vamos ver o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Olha, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então o que isso mostra? Mostra que o filho de Deus vai ser disciplinado. E essa é a característica. É assim que ele vai fazer com que eu e você possamos poder mudar nosso coração para ficar parecidos com ele. Através da disciplina. Por mais que doa, por mais que difícil seja, ele quer que moldemos o nosso coração para ficar parecido com ele. Mas qual é a única forma de fazer isso? Continuar na presença de Deus. Sabe, eu amo a escritura em Jeremias, porque começa a falar do modelo, certo? Fala de como ele molda essa pessoa. E é incrível, eu comecei a estudar no tempo de Deus, sabendo como é que funciona isso. Será que ele só coloca um monte de barro, aí ele taca a água em cima, aí começa a apertar e sai óleo. Mas sabe o que é interessante? Eu comecei a ver por que o olheiro quebraria algo. Não apenas porque ele mudou errado, mas porque ele ficou sem a mão no objeto por muito tempo. O que acontece é que se você colocar o objeto lá e começar a moldar, mas se ficar fora da mão do olheiro durante muito tempo, o que acontece com o barro? Ele endurece. Ele endurece e a única coisa que resta, na verdade, é destruir aquele barro e construir um novo. Então, da mesma forma, com Deus, Ele vai nos disciplinar e vai ficar nos moldando. Então, enquanto a gente está lá e está apertando a gente, e moldando a gente, ficando da maneira que Ele quer que nós fiquemos, até ficar parecido com Ele. Mas se eu decidir, não, eu não quero mais ser moldado por Deus. Tá doendo muito, eu não quero mais que Ele me molde, eu quero ficar mais na mão dele. E sair da mão de Deus, do olheiro. O que vai acontecer? Nosso coração vai ficar duro. E a única solução que vai restar é o que? Te quebrar. Para poder construir do zero novamente. Ok, vamos começar novamente. Quebrar e começar a moldar novamente. E moldar novamente, até ficar parecido com o bom. E isso me ajudou a entender que o que Deus faz, como Ele molda a gente, é que a gente possa ficar parecido com Ele. E é dolorido. Muitas vezes você vai ficar fininho, você vai ficar grande, vai ficar melhor depois de novo. Fiquei vendo os vídeos da internet, na verdade. Incrível, tem vezes que coloca um canudo dentro e assopra, aí o barro começa a ficar grande, aí depois ele começa a moldar novamente, aí ele vem com uma faquinha fazendo uns desenhos. É algo tão delicado, e precisa de tanta atenção. Da mesma forma comigo e com você. Quando Deus está moldando a gente, cada situação é feita com tantos detalhes, com muita atenção, para que você possa ficar parecido. E realmente, eu fiquei pensando, porque ele fala que o que nos torna filhos legítimos é a disciplina, certo? A realidade, então, é que a nossa disciplina prova a nossa legitimidade como filhos e filhas de Deus. Ou seja, no momento que eu e você recusamos a correção, o que acontece também? Recusamos o direito de sermos. Então a correção prova a nossa legitimidade como filhos de Deus. Eu quero ser aberto com vocês. Com o que aconteceu com o meu avô, sabe? Eu duvidei muito da bondade de Deus. Eu fiquei perguntando a Deus, será que essa
questionei realmente se ele realmente queria ver que eu desse o meu melhor. Sabe, foi uma das perguntas que veio no meu coração e na minha mente nessa época. Meu Deus, como você quer que eu dê o meu melhor com tantas preocupações? Com tantos desafios? Eu não vou conseguir ficar realmente focado. Como que eu posso ficar focado nas pessoas aqui, quando eu tenho minha família inteira lá no Brasil, onde eu não posso nem ver, não posso visitar ele no hospital, não sei como está realmente, porque não recebo muita informação, infelizmente. E sabendo que se ele morrer agora ele vai para o inferno, como que eu posso ficar focado? Eu comecei a duvidar de Deus, a duvidar da bondade dele. Mas sabe o que me mostrou? O que realmente me ajudou a ver no meu coração? A minha visão de Deus. Comecei a ver que, para mim, na minha visão, Deus é apenas bom quando as coisas estão indo bem na minha vida. Tem um limite da aprovação de Deus. Como se fosse até aqui. Se ele provar até esse ponto, Deus é bom. Se algo muda, a bondade de Deus muda também. É como se, ok, até esse ponto você pode me provar isso. Então é como se fosse o barro falando para ele, olha, você pode mudar até esse ponto. Chegou aqui, eu não quero ficar tão parecido com você. E esse era o meu coração. E realmente, eu fiquei pensando, essas são muitas outras situações que vão mostrar realmente a sua legitimidade no filho de Deus. Você vai passar por situações onde Deus vai estar testando para ver, vamos ver se a resposta dele seria a mesma. Tem aquela pergunta que a gente vê tanto, desde criança, que fala o que Jesus faria, certo? Mas muitas vezes a gente não se pergunta isso. Pode ser clichê, mas essa é a realidade. Se você se pergunta o que Jesus faria, e vê a resposta do que Jesus faria, e vê a sua resposta, e compara. Aí você olha, mostra realmente o que a gente precisa mudar no nosso coração. Não é verdade? E sabe, tem algo que eu entendo desde pequeno, que é a pressão de ser filho de alguém com poder. A pressão de ser filho de alguém que tem alguma posição. E meu pai, assim, meus pais sempre foram os pastores e os bispos da igreja, então eu sempre tive aquela pressão na minha vida inteira de eu sou filho do pastor. Eu não posso errar, não posso fazer nada de errado, não posso falar nenhuma, não posso falar palavrão, não posso fazer isso, não posso fazer nada, porque depois eu vou olhar para ele e falar, olha o que o filho do pastor está fazendo. Não apenas isso, quando eu ia para a escola particular, privada, ele chegava lá e falava, olha, bichão, os tempos aqui. Então você tem que se comportar. E meu pai falava, direto, isso, tem que fazer isso, tem que fazer outro, tem que mostrar para eles, tem que fazer isso, tem que fazer outro. Então eu ficava sempre naquela pressão. Eu tenho que provar que eu sou melhor. Eu tenho que provar isso, tenho que provar aquilo outro. E realmente aquela pressão não foi dada de uma maneira sábia, mas ainda assim é uma pressão real. E na verdade ajuda muito se usada da maneira correta. Da mesma forma agora, eu não sou mais o filho do bispo do pastor Elcio. Claro, ele ainda é meu pai, é muito. Mas agora a pressão ainda é maior, porque eu sou filho do Deus. Imagina realmente pensar nisso. Porque, realmente, as pessoas me olhavam diferente. Me tratavam diferente, porque de uma maneira diferente, eles olhavam para mim e falavam, ele é o filho do pastor. Agora, muito mais que o filho do pastor, se eu sou filho de Deus vivo, então sim, vai ter uma pressão sobre mim e sobre você. Quando você pensa em príncipes e princesas no reino, você tem uma expectativa sobre o comportamento deles, sobre as ações deles. Até mesmo as palavras deles vão ter um peso diferente. Por quê? Porque são príncipes e princesas. Agora, como discípulos também, não apenas somos filhos de Deus, mas como nós respondemos também. Então, o segundo ponto e o último ponto é assim, eu sempre tive um pai, mas nem sempre respondi como filho. Eu sempre tive um pai, mas nem sempre respondi como filho. E essa é uma realidade. Sim, sou filho de Deus, mas nem sempre minhas respostas são como alguém que é o filho de Deus. Sabe, apesar de sermos filhos, ainda muitas vezes respondemos como se fôssemos colegas de trabalho. Eu lembro de uma frase que minha mãe falava, eu não sou um dos seus coleguinhas de escola para você falar assim comigo. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu não sou um dos seus coleguinhas de escola para você falar assim comigo, não. O que você acha que está falando? Isso, eu ficava muito medo dessa frase. Eu entendia que eu falei alguma besteira já. Eu ficava pensando, nossa, o que eu falei? Aí voltava. Mas essa é a verdade. Apesar de ser filho, eu esquecia isso por algum momento e por algum motivo. Respondia aos meus pais e tinha umas atitudes realmente desrespeitosas. Mas da mesma forma pode ser com Deus. Muitas vezes esquecemos o nosso papel de filhos. Precisamos entender que Ele sempre vai ser o nosso pai e nós sempre vamos ser filhos. Da mesma forma
com nossos pais terrestres. Não tem nada que você possa fazer que isso vai mudar os papéis. Onde você se torna o pai e eles se tornam os filhos. Isso é algo bizarro e é normal. Da mesma forma com Deus. Ele sempre vai ser o pai e eu vou ser sempre o filho. Não tem nada que você possa fazer para mudar essa realidade. E ainda assim nós tentamos ser independentes de Deus. Sem perceber que Deus, como pai, ele não apenas vai nos guiar e quer nos guiar, nos ajudar, nos disciplinar, mas ele quer fazer isso. Não é que ele vai apenas fazer, ele quer fazer isso porque ele é nosso pai. Ele quer estar lá. Vamos para Mateus 18. Olha que incrível isso. Olha em Mateus capítulo 18. Ainda você pegar água para mim, por gentileza. Mateus capítulo 18. A gente vai ler no versículo 2 e 3. Vamos lá, Yuri. Olha o que a Bíblia fala. Mateus 18, versículo 2 e 3. A Bíblia fala no versículo. Vamos ler o versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles. Imagina isso, os discípulos. Está todo mundo parado, e eles perguntam: provavelmente foi Pedro, um deles, certo? Eles perguntaram: quem vai ser o maior do reino dos céus? Aí Jesus chega e puxa uma criança e coloca no meio. Imagina eles olhando: esse vai ser o maior do reino dos céus? E pensa: nossa, o que vai sair de Jesus? Jesus sempre começava com umas respostas meio diferentes. Olha isso, ele fala no versículo 3. Ele disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então o que ele está explicando aqui? Ele fala: esquece a pessoa que ser o primeiro maior reino dos céus. Você tem que entrar no reino dos céus. Se você nem entrar lá, nada vai mudar. Mas o que é interessante é que ele chama a criança e dá ela como exemplo. Ele fala: se vocês não forem como essa criança, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. E o que isso mostra? Agora, o que significa, né? Que o céu tem uma restrição de idade. Então, se eu for maior de 12 anos de idade, você não pode entrar. Não. Na realidade, a gente está falando da humildade e dependência que uma criança tem. Sabe o que é incrível? Jesus puxa uma criança para o meio e a criança vem para o meio e fica lá. Agora, muitas vezes, Deus tenta direcionar a gente para fazer coisas diferentes, para mudar o nosso coração. E o que acontece? Ele está lá puxando, e você está lá fugindo. Ele puxando, você puxa de volta. A gente não é dependente da mesma forma que as crianças são dependentes. Muito menos humildes como as crianças são. Então, aviso, não façam esse experimento. Estou avisando isso. Não façam isso. Mas tenta deixar uma criança sozinha no meio do supermercado e ver o que acontece. Qual é a primeira coisa que essa criança vai fazer? Eu lembro quando isso aconteceu comigo. Não é que eles me deixaram, que eu era muito piruleta, ficava correndo de um lado pro outro. Aí eu cheguei, eu comecei a correr, e meu pai tinha falado: fica perto de mim. Minha mãe disse: fica perto de mim. Eu não queria. Eu saí correndo. E aí depois eu percebi que eu estava perdido. Nossa, primeira coisa, eu não fui falar: ok, deixa eu procurar SOS, eu gritei. Eu falei: mãe! Pai! Comecei a gritar, até achar eles. E ia gritando por eles, até que ele me achasse. Por quê? Mas por que a gente fazia isso? Porque mesmo com uma idade tão nova, a criança entende que seu pai, que sua mãe, é a única pessoa que pode trazer uma solução real para o problema dela. Então uma criança, quando colocada em uma situação assustadora, ela grita, esperra, até conseguir a atenção do pai dela. Mas muitas vezes a gente não faz da mesma maneira. A gente está passando por situação e várias coisas, a gente não é humilde como uma criança que seria. A gente não reconhece como ela reconheceria. O que o adulto orgulhoso faria? Não importa o quão difícil a vida está, ou esteja, o adulto orgulhoso não vai querer se voltar para Deus, como a criança faria. Podemos ver isso no profeta Jeremias, que apesar do cativeiro, durante 40 anos do povo do Egito, ainda assim eles não se renderam. Apesar de 40 anos de profecias que Jeremias falando para eles. Eles ainda não conseguiram se render e aprender com Deus. Por isso a importância de sermos humildes como a criança e aceitarmos nosso lugar. Olha isso, vamos para Jeremias 32. Porque assim, Jeremias pegou durante todo esse tempo, Deus se impôs no Deus. Provavelmente Jeremias entendia o caráter de Deus. Entendia o caráter de Deus. Então Jeremias 32, vai só passar a 32, versículo 17. Olha o
que a Bíblia fala. Ah, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra, pelo teu grande poder, pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias entendia o caráter e o poder de Deus. Ele entendia quem Deus era e o que Deus poderia fazer. Ele sabia que nada seria difícil para Deus fazer. Mas pensa nisso, ele falou isso no momento onde Davi estava liderando o povo de Deus, Judá e Israel estavam juntos, eles não estavam lutando, tudo estava uma maravilha. Não. Ele estava falando isso, que nada é impossível para Deus, que Deus é bondoso, poderoso, enquanto o povo estava no cativeiro. Enquanto Egito e Babilônia estavam reinando sobre Israel. Ele fala, Deus é o nosso Todo-Poderoso, que nada é tão difícil para ele. Esse era o coração de Jeremias. Agora, para a gente fechar, não vou fechar, mas chegando no final, vamos para Lucas capítulo 15. Eu pensei nessa pregação, pensando realmente nessa. Que é basicamente a parábola do filho pródigo. Do filho perdido. Né? Sabe que é algo interessante? Não é relacionado com o que eu falei aqui. Mas, quando o filho pródigo vai pedir a herança do pai dele, na verdade, o pai não dá a herança apenas para o filho pródigo, mas dá a herança para os dois. Isso não é interessante, mas é muito interessante. Os dois receberam a herança. Mas, vamos continuar lendo aqui. Só esses podem explicar isso para mim. Mas, Lucas 15, versículo 15. A Bíblia fala, por isso, depois ele pega, ele vai lá, gasta todo o dinheiro dele, né? E agora o que acontece? E aí ele fala, por isso, foi pregar-se como os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele deixava encher o estômago com as vagens dos porcos. Desculpa, as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Então, qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o filho pródigo, o filho perdido, viu a situação dele? E a Bíblia fala que ele caiu em si. Sabe o que é interessante? Porque quando a gente está lá, vê a nossa vida independente, você está fora de si. Você não está pensando direito. Porque para a gente chegar à conclusão que eu não preciso de Deus, eu posso lidar com a minha vida do jeito que eu quero lidar, eu consigo fazer as coisas da minha maneira, do jeito que eu penso ser certo, você definitivamente deve estar fora da sua própria mente. Você está fora de si. Daí quando ele volta a si mesmo, ele voltou a si. Ele fala, eu entendi, ok, eu entendi, não tem como viver essa vida. Eu preciso voltar para o meu pai. E olha o que ele continua falando. Ele fala no versículo 18. Fala assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. Então olha isso que é interessante. Aqui é o que ele fala. Ele fala que ele pensou em falar aquilo para o pai dele, certo? Então ele pensou, mas esse tempo é para chegar para o pai, correr até ele e realmente pedir perdão para ele. E falar para ele, pai, eu pequei contra ti e pequei contra os céus. Por favor, me perdoe e me faça um dos seus servos. Então o que mostra que na mente dele, ele estava pensando em se humilhar e realmente pedir perdão para ele. Agora vamos ver a ação dele. Depois de tudo isso. Porque eu fiquei pensando, nossa, depois de ver o pai dele se vendendo dessa maneira. Mas nem precisa pedir para ser um servo. Pode pedir para ser um filho, não mais ter herança, mas ele continuar. Mas olha o que ele fala, versículo 21. A primeira coisa que ele fala, na verdade. O filho lhe disse, antes do pai chegar a falar qualquer coisa, ele fala, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí, se você olhar, tem um desenho do lado que mostra até mesmo alguns manuscritos que eles falam. Falam, trata-me como um dos teus empregados. Então ele estava humilhado. Ele falou, olha Deus, pai, eu entendo. Eu errei, eu pequei contra você, pequei contra os céus. E eu realmente quero me humilhar. Eu quero ser apenas um servo. Eu sei que eu não mereço ser chamado seu filho mais. Você pode me tratar como seu servo, eu estou mais do que grato. Mas olha a resposta do pai. Mas o pai disse aos seus servos, ele nem fala com o filho. Isso é besteira, não vou nem ouvir. Ele fala com os servos dele. Ele fala, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Uau. E eu amo a escritura por quê? Porque fala realmente
Querendo aprender a chegar lá e realmente é arrependido. Não apenas esse sentimento, porque ele vai lá e coloca os sentimentos dele em palavra. E fala para Deus e explica, olha Deus, eu estou humilhado, eu quero estar com você, eu me trato como seu servo. Deus vai lá e agora para ele, nem fala, ele fala, olha, pro servo, traz a melhor roupa, não é qualquer roupa. E é incrível, porque a gente chega para Deus esperando o mínimo, que é a salvação. Esperando, nossa, Deus vai me dar apenas a salvação. Deus, ele como Deus tão bondoso, um pai tão gracioso, apesar de ter ligado ele tanto, ele fala, eu vou te dar a salvação, não se preocupa com isso. Mas é mais do que isso. Olha, eu quero a melhor roupa para ele. Traga o anel e coloque no dedo dele. Traga isso, pega o novinho mais gordo. A gente vai festejar hoje porque o Yuri se arrependeu. Nós vamos festejar hoje porque o Musa se arrependeu. Porque eles querem estar com Deus. E é esse o coração de Deus. Isso me anima muito, porque ele chama, e não apenas eu e Deus vamos festejar, mas fala que os servos festejaram com ele também. Então é inteiro. Isso me anima tanto a ver o coração de Deus quando ele olha para mim e para você. A pensar que realmente a felicidade de Deus é que finalmente seu filho não se considera órfão. Porque essa é a realidade. Porque o que aconteceu foi que ele pediu a herança foi pedida como o pai. Então ele tratou como se o pai, Deus, tivesse morrido. Deus não existe mais para mim. Eu vou lidar com a minha vida da maneira que eu quero lidar. Ele recebe essa herança. Então o que eu me considero agora? Órfão. E aí naquele momento, ele vê essa realidade. Muitas vezes nós estamos agindo da maneira independente sem depender de Deus. Estamos nos autodeclarando órfãos e pedindo a nossa recompensa. Mas quando vemos realmente a esperança e a felicidade do Pai, que não vinha da grande riqueza que ele possuía, mas sim do seu filho que pode voltar e se entregar. Esperando ser um servo, mas acabando sendo tratado como filho. Isso é incrível. E quando ele volta, a alegria do Pai não é que o filho voltou, e agora talvez vai se humilhar. Não. A alegria do Pai é que o filho dele finalmente voltou. Mais do que tudo, é que o filho dele voltou e ele fala, vamos festejar. Por quê? Porque o filho estava morto. Agora está vivo. Ele estava perdido, mas agora foi achado. E essa era a alegria dele. Eu imagino com Deus também. A alegria de Deus não é que você foi humilhado, não é que você foi testado, provado, passou por muitas dificuldades, é que finalmente você se arrependeu. E agora você está vivo novamente e você foi achado novamente. E agora você pode estar morto. E essa é a alegria de Deus. Esse é o motivo de alegria. Não é o nosso sofrimento. Deus não é um Sasha que fica lá de cima vendo realmente tanto sofrimento, ele está sofrendo, passando por isso. Não, ele vê realmente, ele passa por dores com a gente. Isso é incrível. É incrível poder ver que Deus, quando ele olha para cada um de nós, ele vê o sofrimento e tratado junto com a gente. Cada um de nós hoje não merecemos ser tratados como filhos. Mas é assim que Deus nos trata. E da mesma forma, ele quer ser tratado como filhos. Vamos para João 3, capítulo 1. Está chegando no final. Eu acho. Não, é assim, tá. Então, João 3, capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. Fala isso. A Bíblia fala assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Oh, desculpa, primeira. Vamos lá, irmão. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E eu amo essa escritura, porque ela é simples e direta. Ele fala que é um grande amor de Deus. Porque o que é isso que ele nos concedeu? Ele fala que é sermos chamados filhos de Deus. Não mais apenas o povo de Deus. Não mais apenas o povo de Deus. Seja gentil, seja judeu. Seja brasileiro, seja moçambicano, seja branco, seja negro. Nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. E ele fala que esse é o motivo da alegria. Ele fala, o mundo não nos conhece porque não conhece. E essa é a realidade. Quando você se tornou discípulo, eu acredito que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Meus amigos chegavam para mim e falavam, olha, não te reconhece mais, cara. Tá muito estranho. Você vai, sabe quando era mais tão engraçado? Eu falei, não, vocês não façam mais essas piadas que vocês fazem, né? As pessoas
sabe, realmente, quando eu agia como filho das trevas, eles me reconheciam de longe. Porque eles conheciam o Pai deles. Mas no momento que eu saí das trevas para a luz, depois eu tornei o filho da luz, o que acontece é que quando eles vão olhar para mim, eles não conseguem mais reconhecer. Cara, seu pai mudou. Se a gente falasse, se a gente andar, o que você faz, tá tudo diferente. Mas entrar no reino, todo mundo me reconhecia. Porque tinha um só pai. Isso é incrível. Mas olha, eu quero compartilhar uma escritura que me encorajou muito hoje. Vamos aí para a gente terminar. Antes do nosso desafio. Para encorajar vocês sobre a essência de Deus. Vamos em Isaías capítulo 41. Isso aí. Então, Isaías capítulo 41. Versículo 10. 41, versículo 10. Fala assim. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita. Eu amo essa escritura, porque ela deixa muito claro. E realmente parece a palavra de um pai. Não tenha medo. Não tema, porque eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar e vou te segurar. Com a minha mão direita vitoriosa. E isso me anima muito. E eu quero passar para vocês um desafio bem simples. A tirar um momento e lembrar, realmente, durante a semana, antes de chegar no sábado, lembrar que nem sempre fomos filhos de Deus. O desafio de Deus é tirar um tempo amanhã, ou até o final da semana, literalmente de forma detalhada, escreva de onde Deus te tirou e onde você deveria estar. Isso me ajudou muito a poder lembrar onde eu estava. E agora onde eu estou, e aqui realmente Deus realmente mudou. Eu quero animar vocês realmente com isso, para ficar cada dia mais parecidos com Deus. Mais parecidos, filhos de Deus. Chama não apenas nós mesmos, mas outras pessoas lá de fora, para se tornarem filhos e filhas.